Fala galera, beleza? Nessa videoaula nós iremos ver os gráficos da cinemática, os gráficos tanto do movimento retilíneo uniforme quanto do movimento retilíneo uniformemente variado. Então nós vamos começar com os gráficos do movimento uniforme, que são os gráficos da velocidade versus tempo e dos espaços versus tempo. Então vamos relembrar aí o conceito de movimento retilíneo uniforme. Então, movimento uniforme é o deslocamento que ocorre em linha reta e com velocidade constante e diferente de zero. Dessa forma, o móvel percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Então, o primeiro gráfico aí é o gráfico da velocidade versus tempo. Então, no movimento uniforme, a velocidade desenvolvida por um móvel é constante. Portanto, o gráfico desta grandeza em função do tempo é representado por uma semi-reta paralela ao eixo dos tempos. Então, olha aí, nós temos dois casos. O caso da esquerda, quando a velocidade é positiva, e o da direita, quando a velocidade é negativa. No primeiro caso, a gente tem a reta aí paralela ao eixo dos tempos. Isso significa o quê? Que com o passar do tempo, com o aumento do tempo, a velocidade, como ela é constante, ela tem um valor fixo. Ela não aumenta nem diminui. E como ela é positiva, o seu gráfico fica acima do eixo dos tempos. Já no gráfico da direita, quando a velocidade é negativa, é a mesma coisa. Porém, como seu valor é negativo, ele vai ficar abaixo do eixo dos tempos. E nos dois casos, uma reta paralela ao eixo dos tempos, porque, como eu já disse, a velocidade não aumenta nem diminui, ela é constante. Já o gráfico do espaço versus tempo, como que vai ser? Então, aí, a gente viu que os espaços de um móvel em um movimento uniforme obedecem à relação S é igual a S0 mais ET. Espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade vezes tempo. Essa é uma função do primeiro grau, porque a nossa variável t está elevada ao expoente 1. Então, o seu gráfico será representado por uma semi-reta. Olha aí. No primeiro caso, quando a velocidade é positiva, a gente vai ter uma semi-reta crescente. O gráfico vai tocar o eixo dos espaços, aí, o eixo vertical, no ponto do espaço inicial. Então, onde a reta toca ali o eixo dos espaços é o meu S0, o meu espaço inicial. Se a velocidade for positiva, a reta vai ser crescente, como o gráfico aí da esquerda. Já no gráfico da direita, a mesma coisa para o espaço inicial. A reta vai tocar o eixo dos espaços ali, no valor do espaço inicial. E como a velocidade é negativa, a minha reta vai ser decrescente. E o ponto aí onde ela toca o eixo dos tempos é o ponto onde o meu espaço vale zero. Serve tanto para a velocidade positiva como para a velocidade negativa. Agora, nós vamos ver os gráficos do movimento uniformemente variado, que nesse caso serão três gráficos, que é o gráfico da aceleração versus tempo, o da velocidade versus tempo e do espaço versus tempo. Então, o primeiro deles é o gráfico da aceleração versus tempo. Então, como a gente já sabe, a aceleração no movimento uniformemente variado é constante e diferente de zero. Logo, o seu gráfico será uma semi-reta paralela ao eixo dos tempos. Então, agora, no movimento uniformemente variado, quem vai ser constante é a aceleração. Então, o gráfico da aceleração no movimento uniformemente variado ele vai ser semelhante ao gráfico da velocidade versus tempo no movimento uniforme. Olha aí. Então, aí, no gráfico da esquerda, a gente tem o gráfico para quando a aceleração é positiva, uma semi-reta paralela ao eixo dos tempos e acima dele. E no da direita, para a aceleração negativa, a semi-reta é paralela ao eixo dos tempos e está situada abaixo do eixo dos tempos. Agora vamos ver aí o gráfico da velocidade versus o tempo. Então, como a gente já viu, a velocidade de um móvel uniformemente variado obedece à função v é igual a v0 mais at. Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. E sendo essa uma função do primeiro grau, porque a variável t está elevada a 1, o gráfico vai ser representado por uma semi-reta. Então, olha aí. Da mesma forma como era o espaço lá no movimento uniforme. Gráfico é da esquerda. Quando a aceleração é positiva,
a minha semirreta é crescente. Quando a minha aceleração é negativa, a minha semirreta é decrescente. A semirreta toca no eixo da velocidade no ponto da velocidade inicial. Por quê? Porque nesse ponto aí, o meu tempo é zero. Então, quando o meu tempo é zero, eu tenho minha velocidade inicial. E o ponto onde a reta toca o eixo dos tempos é o instante de tempo em que a minha velocidade é nula, vale zero. Então, a aceleração positiva, reta crescente. A aceleração negativa, reta decrescente. É o que eu acabei de dizer, se a aceleração escalar for positiva, a semirreta será crescente. Se a aceleração escalar for negativa, a semirreta será decrescente. E o ponto em que o gráfico intercepta o eixo dos tempos corresponde ao instante em que ocorre a inversão no sentido do movimento do móvel. Agora vamos ver o gráfico do espaço versus tempo. Então, de acordo com a função horária dos espaços, que a gente já viu lá nas funções horárias, S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado, nós vemos que essa é uma função matemática do segundo grau, porque a nossa variável tempo ela está ao quadrado. Então, vai ser representado matematicamente por uma parábola. Então, se a aceleração escalar for positiva, a concavidade da parábola será voltada para cima. E se for negativa, a concavidade da parábola será voltada para baixo. E o vértice da parábola representa o ponto onde ocorre a inversão no sentido do movimento, v igual a zero. Então, quando a gente vê a parábola, naquele ponto mais alto, caso a aceleração seja negativa, ou no ponto mais baixo, caso a aceleração seja positiva, é o ponto que corresponde a uma velocidade igual a zero. Ou seja, se o móvel estava se movendo a favor da orientação da trajetória, a partir da inversão ele passará a se movimentar no sentido oposto ao da orientação da trajetória. Então, olha aí. No primeiro caso, a gente tem o arco de parábola, voltar com a concavidade para cima, indicando que a aceleração é positiva. De novo, ela vai tocar no eixo dos espaços, no ponto onde no valor do espaço inicial. Quando ela desce lá no ponto de mínimo dessa parábola, é o ponto onde a velocidade é igual a zero e o móvel inverte seu sentido de movimento. Então, observe aí que do S0 até o ponto onde v é igual a zero, o movimento era retrógrado. Velocidade fica a zero, depois passa a ser progressivo. Já quando a aceleração é negativa aí no gráfico da direita, a gente observa que o movimento é progressivo até o ponto onde v é igual a zero. Depois ele passa a ser retrógrado. Certo? Bom, encerramos aí mais uma videoaula. Agora faça as atividades e até a próxima aula.